Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, começando a nossa nova temporada do Para Sua Playlist, trazendo os artistas que eu gosto bastante, que faz parte da minha playlist nos streamings, mas que eu não vejo muito na mídia, não vejo muito na grande mídia, sendo falado nas notícias de música. Então eu vou falar aqui para vocês, trazer um pouco da história deles aqui. Alguns podem até ser grandes, né, já ter uma grande história, mas por mais que eles tenham uma grande história aí no mundo da música, eu vejo muito pouco as pessoas falarem, ou então é uma mídia específica que falam deles. Então, pra gente abrir essa nova temporada do Para Sua Playlist, eu trago aqui a banda Rosa de Saron. A banda Rosa de Saron surgiu em 1988 dentro do movimento de renovação carismática católica em Campinas. Inicialmente a banda era formada por Marcelo Tchelão Machado, Alessandro, Eduardo Faro, Alex Mota, Rogério Feltrin e Eduardo Bortolato. Inicialmente eles são uma banda católica, cantam músicas católicas, não sei se a gente pode dizer que é música gospel, mas é a música religiosa. Então eles são enveredados para este lado e foi ali em Campinas, numa organização católica, né, numa instituição católica, aonde a gente tem o início da banda Rosa de Saron. Inicialmente eles se apresentam para as palestras, né, para as orações, para as rezas que tem ali na instituição. Posteriormente que eles vão lançar esta carreira mais independente e que eles vão fazer mais sucesso dali a alguns anos. A banda ela tem a estreia do seu primeiro álbum em 1994 com o título Diante da Cruz. Esse som ele mesclava um pouco de rock, heavy metal, era uma batida muito mais forte do que a gente costuma ver nos dias de hoje, e eu vou falar como que tá, né, o som da banda hoje, mas eles eram muito mais para esse heavy metal, para esse rock mais pesado, que foi até então uma grande identidade para o Rosa de Saron, inicialmente com a formação que teve de início. Em 1996 esse álbum ele é relançado pela Codemuk e aí eles novamente estão agora um pouco mais dentro do cenário da música. Então eles começam a se distanciar um pouco só do mundo de igreja, né, no mundo dentro da igreja, para agora eles lançarem uma carreira que é ainda um pouco regional, é ainda um pouco ali na região de Campinas, mas já é uma carreira que já vai escalando, né? Que já vai sendo escalonada para depois ter um sucesso nacional. Antes do segundo álbum, Alex Nozaki Mota deixou a banda e o Wellington Greve, o Grevão, entrou para a banda. Em 1997 saiu o segundo álbum, Angústia Suprema. Em 1998, para comemorar 10 anos da banda, foi realizado o primeiro festival de rock católico da história em Campinas. Então, para a gente ver como que é a influência do Rosa nessa época, há uma troca entre o Grevão, que está, né, na banda até hoje, mas a gente tem já essa primeira alteração no corpo da banda. A influência deles é tão grande já neste período que é realizado o primeiro festival de rock católico em Campinas. Dali para frente o sucesso só continua. Em 1999 eles lançam um álbum Olhando de Frente, mais um sucesso para a época, só que eles passam por uma segunda alteração da banda. O vocalista Tchelão sai da banda, vai se dedicar ao seu outro projeto e ali naquele momento o Rosa fica na dúvida, quem é que vai assumir os vocais da banda? Vamos continuar? Não vamos continuar? Como é que vai ser? Mais uma mudança dentro do Rosa significativa para o sucesso da banda. Porque aí, 2 anos depois, em 2001, eles anunciam Guilherme de Sá, vocalista que ficou por muitos anos na banda e que foi a
cara do Rosa. Por mais que eles tenham diminuído levemente o estilo, ainda se mantendo no rock, mas com batidas mais leves, o Rosa ainda mantém essa ideia de ser uma banda de rock, de ser uma banda que iniciou dentro da igreja e de que canta músicas voltadas para essa temática. Precisa ser assim, basicamente só agradecendo a Deus e tal, mas as letras compostas por todos ali, principalmente letras que foram compostas dali em diante pelo Guilherme de Sá, as coisas começam a mudar. Há uma mensagem muito boa, há uma mensagem positiva, mas não propriamente só falando sobre Deus e só falando sobre religião, mas falando de amor, de caridade, de felicidade e de muitas outras coisas. E aí em 2002 eles lançam o álbum Depois do Inverno, e Do Alto da Pedra é o grande destaque deste álbum, que se torna ali o primeiro grande sucesso da banda, é o primeiro grande hit, né, que a gente pode dizer. Até então eles ainda eram uma banda mais fechada, mas que com este crescimento e com a chegada do Guilherme, as coisas já começam a mudar. Então Do Alto da Pedra já é o indício de que a banda vai ter mudanças significativas dali pra frente. E mantendo sempre essa estética de ser uma banda de rock católica e que canta para os fiéis, né? Que canta para as pessoas, mas que aí vai ganhando novos adeptos, né? E novos fãs. Passados-se alguns anos, em 2005, o Rosa lança o álbum Casa de Espelhos. O lançamento foi feito no Hop Hari com a participação de vários nomes da música católica. Já em 2007 saiu o álbum Acústico e em 2008 saiu o primeiro DVD da banda, Acústico e ao Vivo. Então, para vocês verem que agora já se passa para o DVD. Nossa, né? Primórdios lá que compravam os DVDs no final dos anos 2000. Eles lançam o álbum Casa de Espelhos, depois o álbum Acústico com grandes sucessos e músicas inéditas e o Acústico e ao Vivo. A partir dali começa o Rosa a crescer dentro do mundo da música, começar a ganhar notoriedade nacional, cada vez mais sendo uma banda que é do mercado, mas que não deixa suas raízes de lado. E aí, em 2009, eles assinam com a Som Livre e para começar os lançamentos, eles relançam o álbum Acústico e ao Vivo e depois com o álbum Horizonte Distante. Horizonte Distante chega a ser o grande sucesso da banda agora nessa nova empreitada, tendo uma gravadora por trás, tendo uma produção por trás e podendo lançar nacionalmente os seus produtos. Até então, por ser uma banda que era independente, ela não tinha assim uma liberdade para poder vender isso para fora. Era difícil vender os álbuns e os CDs físicos para fora. Mas agora com a distribuição da Som Livre, eles conseguem melhorar, né, e conseguem alcançar outras pessoas que gostam do seu som, mas que não tinham esse alcance. Em 2010 foi lançado o DVD ao vivo de Horizonte Vivo Distante, gravado no HSBC Brasil. O álbum rendeu o primeiro disco de ouro da Associação Brasileira dos Produtores de Disco, ABPD, e uma indicação ao Grammy Latino daquele ano. Não ganharam, infelizmente, o Grammy, mas pra gente ver como que a notoriedade do Rosa foi muito importante nesta época. Eles começaram cada vez mais a crescer, a passar a mensagem que eles queriam passar e se tornar uma banda patrimônio da música brasileira. E aí em 2011 eles trabalham uma coisa diferente. Eles lançam o EP Siete Caminhos, que tem músicas em inglês e espanhol. Já em 2012, pela TV Século XXI, eles lançam o Rosa na Estrada, o primeiro documentário da banda contando toda a sua história. E aí, na hora que conta o documentário, gente, que faz a história da banda, o sucesso já está garantido. E também em 2012 eles lançam o álbum O Agora e o Eterno, sendo um dos maiores sucessos da banda neste período. Passando-se ali para os anos 2010, eles começam novamente, né, tem uma virada de chave para que eles continuem fazendo sucesso e continuem tendo a qualidade que eles sempre trouxeram. Foi melhorando ao longo dos tempos, né? A entrada do Guilherme de Sá é uma mudança de chave e recentemente a gente teve uma mudança de chave que eu já vou falar isso para vocês. Em 2013 sai o DVD Latitude e Longitude, gravado em Belo Horizonte. Neste mesmo ano, durante a Jornada Mundial da Juventude, a banda apresentou o primeiro show da turnê
turnê em São Gonçalo. Em 2014 sai o álbum Cartas ao Remetente e em 2015 o quarto DVD da banda, acústico e ao vivo 2/3, gravado nos estúdios da rede Século XXI. O DVD teve as participações de Padre Fábio de Melo, Lucas Lima e Jonathan Correia. Pra você ver que aí agora já pegou uma outro patamar, né? Padre Fábio de Melo, Jonathan, Lucas Lima, a participação deles coloca definitivamente o Rosa no mundo da música, no mundo artístico. Eles não só são mais uma banda católica de Campinas, e agora eles são uma banda católica de mensagens positivas nacionalmente. E até internacional, né? Porque foi indicado ao Grammy Latino, então é muita qualidade para dentro da banda. Em 2017 é lançado o programa Casa da Rosa, apresentado pelos integrantes da banda para mostrar sobre músicas, novidades e muito mais sobre a religião em si. Em 2018 eles lançam o álbum Gran Paradiso, sendo o último projeto com os vocais de Guilherme de Sá. O álbum comemorava os 30 anos da banda e teve uma sonoridade diferente, voltada mais para o pop e para o pop rock, e até um pouco de eletrônica também. O último show com o vocal do Guilherme de Sá aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2019 em São Paulo. Um mês depois, com o lançamento da música A Fênix, o Rosa de Saron anuncia Bruno Faglione como novo vocalista da banda. Para consagrar esta parceria com o Bruno Faglione, em 2020 eles lançaram o álbum Lunação e em 2021 recentemente, aí foi no mês de novembro, eles lançaram o álbum Baile de Máscaras. No caso, Baile das Máscaras, né? Falando, o álbum em si é maravilhoso, gente. Lunação e Baile das Máscaras, maravilhoso. Ouçam depois nos streams para vocês verem. E o Baile das Máscaras, ele é meio que um combo, né? Porque ele traz grandes sucessos da banda e também traz um álbum completamente novo com os vocais de Bruno Faglione. A banda também colaborou com Renato Viana, Maurício Manieri, Sister Cristina, Thiago Brado e Leonardo Gonçalves. E uma coisa que é interessante a gente falar é sobre a logo do Rosa, depois eu ponho em algum canto aqui para vocês conferirem, que é uma mandala. Até então falavam-se isso, mas segundo a criadora da logo, é uma rosa estilizada e todas as partes da rosa ali é sobre cada integrante, no caso 4 integrantes, e unidos em um único objetivo de ser artístico e de levar as suas mensagens aí pra frente. Destaco para vocês muitas músicas, muitos álbuns. Cartas ao Remetente é muito bom, Horizonte Distante, esses dois últimos também com o Bruno Faglione é muito bom, e eu gosto também do Gran Paradiso. Eu comecei a ouvir a banda em 2017 com a música Mais Que Um Mero Poema, que eu vi num evento que eu participei religioso, e eu tinha gostado muito da banda, pesquisei, fui atrás, não conhecia, infelizmente. Poderia ter conhecido muito antes, mas quando eu conheci, não parei de ouvir. Achei chato a saída do Guilherme de Sá, né? Ficou uma lacuna ali, mas eu acho que o Bruno Faglione tá fazendo um trabalho excelente nos vocais da banda. Destaco para vocês essas músicas também. Aqui eu notei algumas para destacar para vocês. Sobre Marés e Angra, Menos de um Segundo, Cassino Boulevard, Ubra Alma, O Meio e o Fim, Nada Entre o Valor e a Vergonha, Seis Nações e Invernia. Se você tiver mais algum destaque, comenta aqui embaixo para eu saber. Siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Para Sua Playlist. Fiquem atentos que tem muito mais ainda, hein? Tô prometendo aí 5 episódios para vocês. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.